Olá, olá, pessoal! Hoje eu vim falar um pouco sobre afetividade e suas alterações. Então, para introduzir melhor vocês no tema, eu vou primeiro explicar o que é afetividade. Basicamente, afetividade é um termo genérico que abrange várias modalidades de vivências afetivas. Existem 5 tipos básicos dessas vivências, que são o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. Humor. O humor ou estado de ânimo é a nossa base afetiva, podendo aumentar ou diminuir significativamente o impacto das nossas experiências. Emoções são reações afetivas momentâneas, agudas, desencadeadas por estímulos significativos, por isso são intensas e de curta duração. Sentimentos. Ao contrário das emoções, os sentimentos são estáveis e mais duradouros, têm menos intensidade e são menos reativos a estímulos passageiros. Os sentimentos estão comumente associados a conteúdos intelectuais, valores e representações mentais. Por isso, seu grau de intensidade e complexidade podem variar de cultura para cultura, tendo em vista as diferentes formas de expressão que podemos encontrar ao expressar emoções em diferentes lugares do mundo e em diferentes momentos da história. Afetos é a base emocional que acompanha uma ideia ou representação mental. No geral, qualquer estado de humor, sentimento ou emoção pode ser chamado de afeto. Paixões. A paixão é um estado afetivo extremamente intenso que domina a atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse do indivíduo em uma só direção. A substância implicada na paixão é a serotonina. Durante a paixão, seus níveis de serotonina caem. Existe uma outra condição na qual nós sabemos que os níveis de serotonina também caem: o transtorno obsessivo compulsivo. Entre as teorias da afetividade, vamos falar da teoria de James Lange, criada em 1884, pelo filósofo e psicólogo norte-americano William James e o médico e psicólogo dinamarquês Carl Georg Lange. Ao contrário do que você possa pensar, eles não eram melhores amigos. Parece que eles desenvolveram a mesma teoria separadamente. De qualquer forma, esses psicólogos afirmam que a base das experiências emocionais se encontram nas reações fisiológicas do nosso sistema nervoso. Dessa forma, a emoção seria apenas uma resposta às mudanças físicas que sentimos a determinados estímulos. Eu sentiria primeiro as mudanças físicas para depois sentir a emoção gerada por essa mudança. Algumas pessoas discordam. Recentemente, viu-se que existem várias situações que provocam alterações corporais, mas que não geram nenhuma emoção. Algumas pessoas concordam também. Por exemplo, pacientes com lesões medulares demonstram alterações na qualidade das emoções. Falando de neuro, entre os aspectos cerebrais e neuropsicológicos das emoções, vamos usar a teoria do neuroanatomista norte-americano Papps McLean, que em 1937 propôs uma base cerebral para as emoções. Segundo ele, as estruturas e os circuitos cerebrais das emoções incluiriam o hipotálamo, conectado com estruturas da face medial dos lobos temporais e frontais. Posteriormente, com James W. Pappas, essas áreas relacionadas às emoções passaram a incluir também o hipocampo, o fórnice, os corpos mamilares e os núcleos talâmicos anteriores, bem como o hipocampo e o giro do cíngulo. Em 1952, o neurocientista norte-americano Paul D. McLean, para o alívio de estudantes do mundo todo, chamar todas essas estruturas de sistema límbico das emoções, pois para McLean, o sistema límbico seria o sistema central na integração das emoções. Dentre as alterações patológicas da afetividade temos distimia. Na psicopatologia, é o termo que designa a alteração básica do humor, tanto no sentido da inibição, como no sentido de uma exaltação patológica do humor. É parecida com a depressão, mas se diz respeito a um quadro crônico e persistente do transtorno depressivo, embora seja menos intensa do que a depressão maior. Muito frequentemente apresentada junto com o humor depressivo, na distimia ocorrem ideias relacionadas à morte, ideias e planos suicidas, bem como atos e tentativas de suicídio. Disforia. Usamos o termo disforia quando a distimia é acompanhada de uma tonalidade afetiva mal-humorada, enquanto a hipotimia refere-se a um humor patologicamente alterado no sentido da exaltação e da alegria. No espectro maníaco, a euforia define um humor morbidamente exagerado, no qual predomina um estado de alegria intensa e desproporcional às circunstâncias, enquanto na relação,
há, além da alegria patológica, sensações de grandeza e poder. Na puerilidade, há alteração do humor que se caracteriza por um aspecto infantil, simplório, regredido, que seria ter reações emocionais muito fortes a coisas simples. A moria é uma forma de alegria muito ingênua, bobinha, que ocorre principalmente em pacientes com lesões extensas nos lobos frontais, em pessoas com deficiência mental e naquelas com quadros demenciais acentuados. Já na irritabilidade patológica, há a hiperreatividade desagradável, hostil e, eventualmente, agressiva a estímulos, mesmo leves, ao meio exterior. Falando de ansiedade, angústia e medo, você não sabe a diferença e eu também não sabia. A ansiedade é um estado de humor desconfortável, cheio de apreensão negativa em relação ao futuro e inquietação interna desagradável. Inclui manifestações fisiológicas e psíquicas. Já a angústia relaciona-se diretamente à sensação de aperto no peito e na garganta, aquela sensação de sufocamento, sabe? Assemelha-se muito à ansiedade, mas tem conotação mais corporal e mais relacionada ao passado, enquanto a ansiedade é voltada para o futuro. Já o medo, nos humanos, é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência e invalidez crescentes. Das alterações das emoções e dos sentimentos, temos a apatia, é a diminuição da excitabilidade emocional. Os pacientes queixam-se de não poderem sentir nem alegria, nem tristeza, nem raiva, nem nada. Não conseguem sentir nada, não reagem afetivamente. Hipomodulação do afeto é a incapacidade do paciente de modular a resposta afetiva de acordo com a situação existencial, indicando rigidez na sua relação com o mundo. Inadequação do afeto ou paratímia, que é a reação completamente desconexa com situações existenciais ou a determinados conteúdos ideativos, apresentando uma contradição profunda entre a esfera ideativa e a afetiva. Pobreza de sentimentos e distanciamento afetivos é a perda progressiva e patológica das vivências afetivas. Há aqui o empobrecimento relativo à possibilidade de vivenciar a alternância de variações afetivas sutis. Eu nunca entendi essa parte. Embotamento afetivo e devastação afetiva é a perda profunda de todo tipo de vivência afetiva. Ao contrário da apatia, que é basicamente subjetiva, o embotamento afetivo é observável, está literalmente na cara da pessoa. Sentimento de falta de sentimento é o sentimento de incapacidade de sentir emoções. Trata-se de um sentimento claramente percebido pelo paciente, que se queixa de sentir-se intimamente morto ou em um estado de vazio afetivo. Diferente da apatia, o sentir ou não sentir é vivenciado com muito sofrimento, como uma tortura. A anedonia é a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com determinadas atividades e experiências da vida. O indivíduo relata que, diferentemente do que ocorria antes de adoecer, ele agora não consegue mais sentir prazer sexual ou não consegue aproveitar um café da manhã com a família, não sente alegria com a chegada do Natal, a vida perdeu a graça. Indiferença afetiva trata-se de uma frieza incompreensível diante de outros sintomas que o paciente apresenta. Por exemplo, o paciente perdeu a visão ou não mexe mais a perna, mas as reações dele a isso são puramente indiferentes. Só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu o braço. Não perdi. Então o que é isso? Não é nada. Mentiroso. Vem aqui, ô mariquinho. Labilidade afetiva são estados nos quais ocorrem mudanças súbitas e imotivadas de humor, sentimentos ou emoções. Na labilidade afetiva, o indivíduo oscila de forma rápida e inesperada de um estado afetivo para outro, e na incontinência afetiva, o indivíduo não consegue conter de forma alguma suas reações afetivas. Neutimia. Quando um paciente em estado psicótico vivencia um sentimento ou experiência afetiva totalmente nova, é chamado de neutimia. São afetos muito estranhos e bizarros para a própria pessoa que os experimenta. Fobias, você já ouviu falar delas? São medos desproporcionais e incompatíveis de objetos, pessoas ou situações. As formas mais comuns de fobias são as fobias simples, que são caracterizadas por um medo intenso e desproporcional a determinados objetos ou pequenos animais, como baratas, sapos, cachorros. A fobia social, que é o medo de contato e interação social. A agorafobia, que
que é o medo de espaços amplos e de aglomerações, e a claustrofobia, que é o medo de entrar e ficar preso em espaços fechados. É claro que além dessas, há muitas outras formas de fobia, como a anatideiafobia, que é o medo de estar sendo observado por patos, e a hipopótamo-monstrose esquipedaliofobia, que é a fobia de palavras grandes, e quem deu esse nome também é conhecido como um grande babaca. E por fim, pânico. O pânico se manifesta praticamente como crises de pânico, as quais desencadeiam crises de ansiedades agudas e intensas, acompanhadas por medo intenso de morrer ou de perder o controle e acentuada descarga autonômica, que é a taquicardia, sudorese, etc. Enfim, pessoal, muito obrigada por terem visto até aqui. Esse foi um vídeo um pouco estranho, mas é basicamente eu reaproveitando um trabalho da faculdade, então não fiquem, não tem muita coisa pra ver ou ouvir aqui, sinceramente. Mas obrigada a quem ficou até aqui. Olha só, nós somos 70 pessoas, hein? Incrível como estamos crescendo, que nem o meu... Ai, que piada péssima eu ia fazer.